Beleza, galera? Hoje é dia 7 de junho de 2018 e ontem, mais uma vez, recebemos um duro golpe do nosso Supremo Tribunal Federal. Por 8 votos a 2, eles acabaram com a possibilidade de voto impresso nas eleições de agora, de 2018. E quem votou para manter o voto impresso? Por incrível que pareça, e tenho lá minhas dúvidas do porquê que votaram desse jeito, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Os outros, todos, exceto o Fux, votaram porque o Fux não votou, os outros todos votaram para acabar com o voto impresso nessas eleições de 2018. E qual foi a desculpinha que a maioria deles usaram? Adivinha? Pois é, disseram que o voto impresso ele vai prejudicar o sigilo do voto. Então a maioria deram a seguinte explicação: eu sou eleitor, eu estou votando lá, daí na hora de imprimir lá o meu comprovante, que esse comprovante aí cairia numa urna lacrada, na hora que eu vou lá, na hora da impressão dá pau na urna. E aí eu vou precisar da ajuda de um mesário. E segundo eles, o mesário vai ter o acesso em quem eu estou votando e o mesário pode me constranger, pode me coagir, pode fazer o que quiser comigo. Ou eu posso também fazer um acordão com o mesário para votar em determinado partido, depois ele olha o meu comprovante lá e tal, beleza, e fica tudo certo. Então, para eles, o princípio do sigilo do voto, ele vale mais do que a garantia de você ter um comprovante de em quem você votou. Essa é a ideia do Supremo Tribunal Federal. Quem entrou com essa ação para barrar o voto impresso foi a Procuradoria-Geral da República, na figura aí da Raquel Dodge. E interessante anotar aí que essa lei do voto impresso foi aprovada em 2015 no nosso Congresso, no nosso Poder Legislativo, né? E até agora nada, foi passando o tempo, não sei o que, chegou agora em 2018, aos 45 do segundo tempo ele vai lá e não vai usar o voto impresso. É uma palhaçada, a gente tem 513 deputados, é muito, né? Mais 81 senadores que formam o Congresso Nacional. E aí esse pessoal vai lá, se reúne, discute, vota, promulga uma lei. E aí vem o Supremo Tribunal Federal, uma entidade formada por 11 ministros que chegaram lá, às vezes, de forma escusa, você não votou, você não escolheu eles, e esses 11 eles mandam em todos os outros. Nós temos uma suposta democracia, né, que para ser uma democracia que está longe, porque a democracia ela pressupõe o equilíbrio entre os poderes, executivo, legislativo, judiciário. Cadê o equilíbrio se o judiciário manda em todos os poderes e fica por isso mesmo? Então são 11 pessoas mandando em 513 deputados e mais senadores. É engraçado as reportagens que saíram, porque qual que é o problema da urna eletrônica? O Brasil ele utiliza a primeira geração de urna eletrônica, ela é a mais obsoleta, mais antiga e mais lixo que tem. Alguns outros países que adotaram as urnas eletrônicas, eles foram mudando com o tempo, e passaram para a segunda geração, e hoje em dia os que utilizam ainda utilizam a terceira geração, que é a mais evoluída aí. Só que assim, vários países tentaram usar e aboliram, a Alemanha é um exemplo desse, viram que o sistema era meio falho e tudo mais. É engraçado que houve uma auditoria especial em 2014, para as eleições de 2014, e essa auditoria foi pedida ou encomendada pelo PSDB. Engraçado que depois eles não deram tanta visibilidade com o resultado dessa perícia, mas participaram dela 3 especialistas e mais 8 peritos. E tem 217 folhas, eu vou deixar o link na descrição. E se você for lá na conclusão, vão ter vários termos técnicos, mas dá para você entender o seguinte daqui, ó. A avaliação de riscos mostrou que os seguintes itens usados no desenvolvimento ou compondo o software da urna, se atacados por agentes de ameaça internos, correspondentes a funcionários, ex-funcionários, parceiros do TSE, etc., ou hackers associados a algum agente interno, exporiam o software da urna a riscos catastróficos gravíssimos. Compilador, e tem lá os termos técnicos. Esses riscos catastróficos gravíssimos significam que a urna brasileira estaria vulnerável a diversos tipos de ataques, desde atos de sabotagem para atrapalhar as eleições a atos que poderiam mudar os resultados de uma eleição e, pior, sem deixar rastros que poderiam detectar indícios de fraudes
como relatado anteriormente. E aí, logo na sequência, ele tem as recomendações. Diante dos achados da auditoria, e principalmente considerando as precárias condições de auditagem impostas pelo TSE, recomenda-se, e aí vem um monte de item aqui, eu aconselho você a dar uma lida lá, tem bastante coisa. Foi publicado em outubro do ano passado a seguinte reportagem aqui: Brasil é o único país do mundo que utiliza urnas eletrônicas inauditáveis e obsoletas. Também vou deixar o link na descrição. Em determinada parte, o autor diz o seguinte: em 2014, a Índia e o Equador também adotaram modelos mais avançados de urna, de maneira que o Brasil é o único país do mundo que utiliza urnas eletrônicas fraudáveis e inauditáveis de primeira geração. É o que eu tinha acabado de falar lá. Essa reportagem vai falar dessas três gerações aí, né? Só para você ter uma ideia, a terceira geração, por exemplo, Argentina, Equador, Estados Unidos e Israel a utilizam. Depois tem outra reportagem aqui, também vou deixar na descrição, escrita pelo colunista Augusto Nunes. Entre todos os países que adotaram o voto eletrônico, o Brasil é o único que ainda utiliza urnas que podem ser manipuladas. Publicado na coluna do Ricardo Sete, um estudo publicado no site do voto eletrônico pelo engenheiro Amilcar Brusano Filho, coordenador do Fórum do Voto Eletrônico e um dos maiores especialistas em segurança de dados, demonstra cabalmente que nossas urnas eletrônicas, endeusadas como a oitava maravilha do mundo, na realidade estão tecnicamente ultrapassadas. E aí, nessa pesquisa publicada aí pelo engenheiro Amilcar, você chega lá e tá lá, página do voto.e. Se a urna eletrônica não imprimir, seu voto pode sumir. É o slogan logo do início da página dele. Ó, tem aqui: Cartilha Básica do Voto Eletrônico do Brasil. Daí ele fala argumentos jurídicos que evidenciam a inadequação de uma urna eletrônica, e aí vai falando argumentos técnicos que demonstram a insegurança de uma urna eletrônica brasileira, procedimentos insuficientes para garantir a segurança, e aí vai uma porrada de demonstrações aqui que demonstram cabalmente que as urnas eletrônicas brasileiras são sim passíveis de fraude. Então, vários técnicos, vários especialistas já falaram a respeito disso. Então, dentro desse bolo, em 2015, o Congresso se reúne e fala assim: pô, na dúvida, será que sim, será que não? Vamos fazer o voto impresso. Ou seja, vai sair um comprovante que a pessoa votou lá. Só que a pessoa não vai ter acesso a esse comprovante. Esse comprovante vai pôr a urna lacrada lá. Se precisar auditar, você tem os comprovantes em papel. Beleza? Aí, primeiro o TSE começou aquele papo que não ia dar tempo de colocar, isso que foi em 2015, que não ia dar tempo de colocar as impressoras nas máquinas. Inclusive agora, depois dessa votação de ontem, parece que o Fux já falou que já vai cancelar as compras que iam fazer, supostamente iam fazer de algumas impressoras para imprimir os comprovantes, que eu acho difícil eles já terem encomendado essas impressoras. Eu acho que eles não tinham encomendado coisa nenhuma, porque já sabiam que iam votar desse jeito. E aí vai, você é enganado direto e reto. Como, pô? Não, é um absurdo isso. É absurdo. O vídeo já ficou longo pra caramba. Forte abraço e até a próxima.